Começar o nosso webinar, eu me chamo Emeline, do time do Artia, e o webinar hoje é sobre dicas de boas práticas para melhorar a gestão empresarial. Então, eu vou em duas partes, uma parte focando ali na gestão e outra parte focando na área de projetos. Então, sobre a gestão empresarial, o que a gente pode melhorar aqui algumas boas práticas. Primeiro, prática é a parte da comunicação. Então, hoje, mais de 60% dos problemas e conflitos internos na empresa são devidos a ruídos na comunicação, né? Então, as equipes, elas acabam sendo muito prejudicadas com essa comunicação. Eu sei que a gente tem diversas ferramentas, o WhatsApp, né? Mas sempre passa uma informação, a outra pessoa já vê aquilo de uma outra forma. Então, a comunicação é um dos problemas, né? Então, uma boa maneira de resolver isso é através da ferramenta que eu vou mostrar mais tarde, mas ela resolve um desses problemas que mais de 60% das empresas possuem, que são ruídos da comunicação. Uma segunda dica aqui que eu gostaria de dar também é recompensar, né, as conquistas dos profissionais. Por quê? Quando as pessoas elas são recompensadas, né? Isso para aumentar a produtividade da empresa. Se a empresa aumenta a produtividade, né? A conquista, né? A recompensa, se aumenta a produtividade, logo vai aumentar a lucratividade. Só que quando a gente fala dessa questão de recompensa, conquista, com algum gestor, né, para colocar na empresa, ele sempre atrela isso a um alto investimento. E nem sempre, né, a recompensa e a conquista, ela está atrelada a custos elevados, né, bonificação, enfim. Claro que seria ótimo, mas para quem não tem nada, é legal começar pequeno. Então, assim, é legal também definir boas recompensas dentro de uma equipe. Eu coloquei aqui duas dicas aqui, né, que o legal é definir uma recompensa que seja desejada por todo mundo da equipe, e também uma recompensa que toda a equipe trabalhe para aquilo, né? Então, vamos lá, pessoal, se faturar tanto esse mês, vamos ter isso de benefício, ou se bater o faturamento, a gente tem uma comemoração no final do mês para todo mundo. Também é legal deixar claro por que um determinado funcionário está sendo premiado, né? A pessoa, quando ela é elogiada, ela se sente bem com isso, né? E ela vai fazer de tudo para repetir aquilo de novo. Então, só para deixar claro que recompensar, né, ou colocar algum brinde, alguma coisa, não sempre está atrelado ao alto investimento. Uma vaga privilegiada, ou um dia de folga, né, entrada no cinema. Também existe uma forma, e o mais difícil também, às vezes, é como que eu vou. Se eu não tenho nenhuma métrica, né, como é que eu começo a fazer isso na equipe? Então, a gente também tem uma maneira de fazer isso através da ferramenta, que é ver quem está sendo o melhor profissional e poder bonificar essa pessoa, tá? Uma terceira dica é a parte do feedback. Então, o feedback, acho que todo mundo já sabe aí, né? É sobre trocar as informações sobre os pontos positivos e negativos de uma pessoa, e alguns gestores, eles acabam evitando fazer feedback por medo, né, de ser rejeitado, de ser mal visto, ou acaba deixando para fazer isso só com quem tem o pior desempenho. Então, a pessoa que tem mais dificuldade no dia a dia, ele acaba dando mais feedback. E aquelas pessoas que têm os melhores desempenhos, elas acabam ficando de lado ali, porque elas não precisam, já estão bem, né? Não, para que eu vou dar feedback, né? A pessoa está indo muito bem e tudo mais. Mas também é legal dar um feedback para ela de parabéns, seu trabalho está bom, continue assim, né? Então, sempre para incentivar a pessoa. Algumas dicas aqui de como a gente vai fazer um feedback, né? Então, fazer sempre em particular, nunca apenas criticar. Então, eu sempre tenho que fazer esse equilíbrio entre feedbacks bons e feedbacks também negativos, pontos a melhorar, né? Esteja disposto a ouvir. Então, se a pessoa quiser, né, falar também, você tem que estar disposto, tem que ter um tempo. E também é muito importante dar exemplos de como o profissional pode melhorar. Ou pegar
um exemplo, algo que ele fez no passado, bom ou ruim, e falar, ó, parabéns pelaquela atitude, ou aquela atitude poderia ter sido melhorada dessa forma, né? Então, sempre pegar um exemplo para não ficar de forma muito abstrata a parte do feedback. Bom, outra coisa muito legal para a gestão empresarial, que é muito importante, né? Existem muitas coisas, tá, pessoal? Peguei só algumas aqui para a gente focar, é que é manter o time sempre treinado. Por quê? Porque uma pessoa bem treinada, ela consegue resolver os problemas com mais agilidade, também atender melhor o cliente. Então, ela consegue ajudar teu cliente de forma mais rápida, atender um outro cliente de forma mais rápida, aumenta a produtividade dela, se ela for uma pessoa bem treinada. É legal também a gente analisar quais as habilidades, atitudes que a gente precisa melhorar no time. Então, também não vou dar um treinamento lá que o pessoal já está craque de saber, né? Vamos pegar lá um comportamento, uma atitude, vamos melhorar essa parte das pessoas. Como que a gente pode fazer isso atualmente? Existem muitas ferramentas. Então, muito RH, muitas empresas que a área de RH de muitas empresas estão contratando ferramentas de EAD e colocando isso treinamentos lá para que as pessoas se capacitem, elas tenham que passar por competências, fazer provas, né? Então, remoto mesmo. Outra coisa é treinamento colaborativo. Quando alguém aprende algum conhecimento, pode repassar para as outras pessoas, workshops, palestras e também treinamentos em company, que daí o custo é um pouquinho mais elevado, dependendo do treinamento, né? Mas o mais legal é recompensar alguém com algum workshop, ou alguma palestra, ou algum curso, né, na organização, e essa pessoa faz um repasse para todo mundo da empresa. Então, a gente, além de recompensar, ainda consegue fazer um treinamento, né? Consegue matar duas coisas aí. Beleza, pessoal? Qualquer pergunta, vocês podem ir fazendo ali, né? Então, essas seriam algumas dicas sobre gestão empresarial, como melhorar elas, né? E aqui eu queria focar um pouco na parte de gestão. Então, hoje, né, quando você vai na empresa, existem muitos projetos que estão correndo ao mesmo tempo. E às vezes a pessoa não tem uma gestão de projetos, ela acaba fazendo uma planilha, cada um faz de um jeito. Às vezes eu tenho algumas tarefas que eu tenho que fazer todos os dias, então, cada um meio que faz a sua gestão em algumas empresas, né? Claro que existem empresas que já são muito mais projetizadas, já possuem um escritório de projetos, já tem uma estrutura mais ampla. Bom, se você ainda não tem essa estrutura de gerenciamento de projetos, né, eu quis dar algumas dicas de como que a gente começa a montar um projeto. Então, primeira coisa, né? Tô lá na minha planilha, eu vou lá, faço uma lista de coisas que eu tenho para fazer, mas eu não sei o todo, não sei fase, não sei nada, né? Então, como é que a gente começa o projeto? Primeira coisa, a gente tem que definir o que é o escopo do projeto. E os projetos, eles possuem uma característica única entre eles, que é ter um começo, um meio e o fim. Se o projeto não se encaixa nisso, né? Às vezes eu tenho uma tarefa que eu tenho que fazer ela todos os dias, até o resto da minha vida. Então, isso não é um projeto. Isso são tarefas de rotina. A gente tem um plano, existem também planos de ação, né? Que você pode fazer. Então, o projeto, ele sempre vai te dar algo único no final. Ele vai te dar um produto, ele vai te dar um resultado. As tarefas de rotina não são projetos, tá? Elas são um trabalho colaborativo que você tem que fazer. Bom, se eu identifiquei que eu tenho projetos na minha empresa, definir o escopo. Então, o que tem nesse projeto? O que eu vou fazer nesse projeto? Então, eu tenho que... esse projeto eu quero um produto que seja uma garrafa, ela tem que ter a cor azul e ela tem que caber 1 litro, por exemplo, né? Então, isso é o escopo do meu projeto. Depois o cliente pode vir e me pedir um balde, né? Isso já mudou totalmente o escopo. A gente conversou que era para ser uma garrafa, né? Então, definição do escopo, sempre quando a gente começa um projeto. Depois que a gente começa esse projeto, a gente tem que pensar nas fases que esse projeto vai. O que é, né? São etapas que o projeto vai passar. E aqui, a maioria das pessoas se confundem com tarefas, né? Então, assim, uma coisa são as fases e outras coisas são as tarefas, atividades. As etapas, elas agrupam tarefas. As etapas são macrofases do projeto. Eu trouxe na tela
um exemplo de como poderia ser uma definição de fase de um projeto de um software, né? Então, por exemplo, ou até mesmo de uma casa, a gente poderia ter lá uma reforma de casa. Dentro de uma reforma de casa, eu vou ter grandes fases, que é pintura, né? Pintar a casa é uma grande etapa. Uma outra grande etapa é porcelanato, e uma outra grande etapa pode ser jardinagem. O que vai ser a etapa pintura? A etapa pintura, eu vou colocar tarefas dentro dessa etapa, dentro dessa caixa pintura. Quais são as tarefas, né? Pintar a parede da cozinha, pintar a parede da sala. Então, a tarefa, ela sempre tem essa característica de começar com um verbo no infinitivo. Fazer a pintar, gerar um relatório, né? Então, a tarefa está sempre dentro de uma macro fase, uma macro etapa. Então, ele vai ter lá, detalhar tudo que tem a parte da pintura. Cada item que tem que pintar, ele vai ter que colocar lá, pintar a parede da sala, pintar a parede da cozinha. A mesma coisa para jardinagem, tem que comprar as plantas, eu tenho que comprar a terra, tem que fazer o projeto do paisagem, né? Então, tem várias tarefas que vão dentro da etapa de jardinagem. Depois que eu defini as etapas, eu defino essas tarefas, né? Insiro as tarefas dentro de cada etapa. E em cada tarefa, ela pode ter recursos associados, pessoas diferentes, responsáveis diferentes para executar cada tarefa. E eles também, essas tarefas, elas também podem ter estimativas, tanto de data, de quando você acha mais ou menos que você quer começar e terminar essa atividade, ou quantas horas você acha que vai gastar nessa tarefa. Depois que a gente fez tudo isso, você ainda pode planejar financeiramente o quanto você acha que vai gastar por tarefa. A gente faz aí a parte do projeto. Beleza, montei o meu projeto, né? Então, eu planejei o meu projeto. Aqui umas dicas de como decompor as fases do projeto. Então, assim, depois que eu abro o projeto, tem que decompor esse projeto em fases. E essas fases, nós temos algumas metodologias que vocês podem montar esses projetos. Uma metodologia é através da metodologia ágil. E uma outra metodologia é a metodologia cascata, que é relacionada com o PMBOK ali, né? O livro e tudo mais de gestão de projetos. Bom, metodologia ágil, normalmente não, ela trabalha com sprints. Então, eu botei aqui um print de projetos que esse primeiro ele está caracterizado como metodologia cascata e esse aqui como metodologia ágil. O que é a metodologia ágil, né? Basicamente, se você não sabe muito bem quais são as fases do seu projeto, ou se o seu cliente pode mudar esse escopo de projeto ao longo do caminho, se você quer priorizar coisas diferentes, isso é caracterizado como projeto ágil, né? Que você não precisa terminar uma tarefa para começar outra, né? Ele não é cascata. Começa uma, aí termina uma, tem que começar outra, né? O ágil não. Você vai abrir uma pasta, uma fase ali chamada backlog, e dentro do backlog você vai jogar tudo o que você acha que tem que fazer para esse projeto. Todas as tarefas, né? Tudo misturado. Jardinagem, pintura. Só que para a construção da casa é um pouco complicado fazer na metodologia ágil. Não é que não dá, tá? Mas é um pouco complicado porque às vezes você não consegue rebocar a parede sem antes. Consegue pintar a parede sem antes ter reboco, né? Então, a reforma da casa a gente tem que pensar um pouquinho. Bom, então você vai abrir essa pasta backlog e colocar todas as tarefas ali dentro. Depois, você vai abrir uma outra fase chamada sprint, ou sprint 1. Vai colocar a data de quando até quando vai essa sprint e colocar as tarefas que você quer entregar nessa sprint. Então, as sprints, normalmente, a sprint é um tiro, né? Um tiro, é uma corrida, né? Você vai dar aquele tiro para entregar aquilo no final. E a sprint, ela pode ser de 2 a 4 semanas, né? Você define aí com o seu time o que é melhor. Como que o pessoal faz para saber quantas tarefas eu posso colocar numa sprint?
eles estimam as tarefas, né? Então, eu não posso também pegar tudo que eu tenho no backlog e jogar para sprint, para entregar em 2 ou 4 semanas. Então, eu tenho que estimar. E como que se estima as tarefas do backlog? Existe essa forma chamada Planning Poker, que é reunir o pessoal numa sala e eles pegam as tarefas e eles jogam umas cartas de baralho assim, com umas estimativas de quanto eles acham que tem o peso daquela tarefa. E conforme esses pesos, eles priorizam para sprint. Então você pode dizer, a minha sprint eu consigo entregar 30 pontos. Então tem que pegar tarefas que foram estimadas na reunião, né? E dentro dessa sprint. Também tem como as pessoas, né? Tem muitas pessoas que não usam Planning Poker e elas estimam por horas. Essa tarefa vai durar 2 horas, 3 horas, 4 horas. E aí você coloca na sprint o total ali de tantas horas, que é vezes a quantidade de pessoas que tem na sua equipe, né? O que o time consegue entregar. Falando um pouco do cascata. Então, o cascata é isso aí, você tem que terminar uma tarefa para começar a próxima. E o cascata tem um método aqui bem legal para a gente definir quando eu tenho uma fase ou quando eu tenho que quebrar em outra fase, né? Por exemplo, a pintura, né? Eu montei uma fase chamada pintura e coloquei as tarefas de pintura ali. Mas se eu tivesse que pintar um shopping, por exemplo, é muito grande essa fase de pintura. O shopping é gigante, então, digamos que eu iria levar, tipo, 160 horas para encerrar a fase de pintura. Opa, então eu posso pegar essa fase de pintura e quebrar em outras microfases. O que eu quero dizer com isso, né? No Cascata tem uma maneira de você fazer que assim a fase pintura, ela tem que ter no mínimo 8 horas de tarefas ali dentro para existir e no máximo 80 horas de tarefas ali dentro. Se passar de 80 horas, eu tenho que quebrar essa fase em outras fases. Ou 4, 40. Se tiver menos que 4 horas, não é uma fase. Se tiver mais que 4 horas, eu tenho que quebrar essa fase. O shopping, por exemplo, eu poderia fazer pinturas de banheiro com uma microfase, né? Porque tem não sei quantos banheiros no shopping, pintura interna, pintura externa, pintura das lojas, né? Então tem muitas fases que eu poderia quebrar a fase de pintura, tá? Mesma coisa para jardinagem, né? Se fosse um jardinagem de um shopping, de algo muito grande, eu posso fazer quebras dessas microfases, tá, pessoal? Bom, eu queria falar para vocês, né? Usarem a tecnologia ao seu favor. Vai dar trabalho, mas vale a pena, né? Então a tecnologia tem que ser alguém que anda junto aí com o crescimento da empresa. E entrar na prática agora de mostrar numa ferramenta de gestão algumas dessas coisas que eu falei, tá? Então, eu vou começar aqui pela parte das recompensas, que foi a primeira coisa que eu falei, né? Então, a gente tem aqui nessa ferramenta de gerenciamento de projetos uma maneira de ranking, né? Então, o que é esse ranking? O que é essa ferramenta também? Essa ferramenta, se você monta um projeto, coloca tarefas e associa recursos, você pode dar pontuações conforme as ações do recurso e ver quem está em primeiro lugar do mês ou de alguma equipe. Então, eu tenho aqui, né, esse ranking, eu tenho aqui a foto das pessoas, eu peguei do mês de setembro de 2018, cliquei aqui no extrato da pessoa, né, e aqui tem o extrato dela do lado. Se ela encerrou tarefas no prazo, se ela encerrou tarefas com atraso, se ela criou o projeto, né? Se ela reabriu a tarefa, pagou. Então, eu tenho o total da pessoa aqui como extrato dela e ela ficou em primeiro lugar no mês. Né? E aqui eu posso recompensar ela de alguma forma. Né? Tem empresas que usam aqui o Artia para essa questão, para dar entrada em cinema, né? Fazer essas pequenas recompensas para incentivar as pessoas a produzirem, terem uma boa produtividade. Existe um outro relatório aqui que a gente chama que é o desempenho por responsável. O desempenho por responsável é o seguinte: ele vai pegar quantas tarefas a pessoa encerrou no mês e vai falar da assertividade da pessoa. Então, nesse mês de agosto, 14 tarefas, sendo que dessas 14, 71% foi dentro da quantidade de horas e dentro do prazo estipulado.
Então, eu posso ver que em outubro, ó, ela entregou dentro da quantidade de horas estipuladas, mas fora quase tudo como atraso, né? 33% só dentro do prazo, tá? Então, essa é uma parte de medir o desempenho das pessoas. E agora, como é que funciona a parte do projeto aqui, né? Quando eu abro o projeto, a gente tem essa tela aqui para definição do escopo, que é descrever, né? O que é a descrição, o que vai ter nesse projeto, o motivo pelo qual esse projeto existe, premissas, pressupostos, hipóteses que projeto, restrições, são coisas que, limitações que terão no projeto, de que data até que data vai esse projeto, e aqui a gente tem essa tela que monta as fases do projeto, que se chama EAP em português ou WBS em inglês, que é a estrutura analítica do projeto. Eu estou mostrando um projeto feito em cascata aqui, né? Mas se fosse ágil, a gente só montava backlog, sprints e tudo mais. E aqui nessa outra telinha, a gente tem esse gráfico gigante para inserir as tarefas dentro das fases. Então, vem aqui, coloco a tarefa, coloco a data, posso colocar o recurso, horas estimadas, e ele vai montando o gráfico gigante aqui do lado. E aqui você faz as dependências entre as tarefas, né? Quando uma tarefa encerra, ele notifica a próxima pessoa para começar a próxima tarefa. Depois disso, nós temos uma outra tela para melhorar a comunicação das pessoas no projeto, né, que foi uma das coisas que eu falei lá no começo, que 60% das empresas existem esses ruídos na comunicação. Então, o que acontece? Né? As tarefas dos projetos estão aqui, às vezes uma tarefa está atrasada, está parada com alguém, você não sabe quem está parado, então tem essa coluna aqui do responsável pela tarefa. Você pode fazer um filtro para filtrar só tarefas que estão com risco de atraso, e você pode cobrar a pessoa por essa tela aqui, ó. Existe esse comentário aqui que eu posso clicar, fazer um comentário e questionar por que essa tarefa está com atraso. Opa, deixa eu clicar aqui no... Aqui, posso questionar por que a tarefa está com atraso, né? Está com atraso. Ou eu posso dar uma informação importante, o cliente acabou de me ligar, me passar alguma informação, então eu posso comentar na tarefa e notificar o meu gestor disso, por exemplo. Quero notificar essa outra pessoa aqui também, né? Então, nisso, as pessoas recebem um e-mail com esse meu comentário. A gente tem integração, né? Se ela responde o e-mail, o comentário entra aqui automaticamente. Então, isso facilita muito a comunicação do projeto, resolve muito desses problemas aí, tá bom? Bom, próxima telinha que eu também queria comentar é sobre a parte financeira dos projetos. Até aqui nessa tela, eu até esqueci de falar para vocês, mas eu já posso ter o custo previsto por tarefa, eu tenho R$50 previstos aqui, e eu tive R$160 já de custo realizado, né? Isso aqui é em relação ao custo de mão de obra, porque eu estimei 5 horas, né? Então, tinha uma previsão de gastar R$50, a pessoa apontou 16 horas, né? Apontou muito mais que estava previsto, então o meu gasto aqui, né? O meu valor realizado foi R$160, estourando os custos aqui, tá? O custo previsto, pessoal. Bom, a próxima telinha que eu queria mostrar é a parte financeira. Então, o Art, ele mostra mês a mês qual que é a margem desse projeto, quanto que esse projeto está dando de lucro ou prejuízo. Então, se eu pegar aqui no mês de outubro, né, eu tenho previsto um lucro de R$16.700 e eu tive um prejuízo aqui de R$220. Então, eu tenho que analisar o que aconteceu aqui, posso pegar, clicar na lista e ver o extrato aqui do que está acontecendo. E aí vai ter o detalhe certinho do que foi gasto aqui nesse período, né? E por que tem essa diferença aqui certinho. Bom, outra tela também, que era um dos assuntos do nosso webinar, é sobre a parte de alocação de recursos. Então, depois que você colocar as pessoas associadas às tarefas, tem como você ver nessa parte aqui de gráfico, quantas horas a pessoa tem disponível para trabalhar por dia e quantas horas foram alocadas para ela no dia.
Então, às vezes, a gente não tem essa noção de quantas horas o meu recurso está trabalhando. Se eu tenho que contratar mais pessoas, né? Às vezes gargala as tarefas e eu não sei por quê. Então, às vezes, é falta de recursos na organização, às vezes não tem essa métrica. Essa telinha, então, eu consigo ver ó, que essa pessoa está super alocada aqui no dia 13, que está vermelho aqui a barrinha dela. Foram alocadas 24 horas, sendo que ela tem 9 horas de disponibilidade, tá? Também tem como ver na parte mensal. O mês tal tinha tantas horas e eu aloquei tantas horas para a pessoa. Bom, outra telinha que é bem legal para a equipe, que o pessoal gosta muito, é essa tela do Kanban. Então, eu mostrei até agora a parte de gestão, né? Mas como que a equipe trabalha na ferramenta? Então, ela está muito associada com maneira ágil de trabalho, então a pessoa vê o que tem nas colunas, ela pode dar o play para trabalhar na tarefa, que nem eu estou com o play ligado aqui, né? E se a pessoa dá o play na tarefa, a gente tem um painel que mostra em tempo real qual é a tarefa que a pessoa está apontando, horas, qual é o projeto e quanto tempo ela está com o play ligado. Tá? Então, é bem interessante, já fica a foto dela aqui, se ela clicar na tarefa, pode anexar um arquivo, fazer um comentário e assim por diante. Tem como a gente fazer essas alterações aqui certinho, tá, pessoal? E aí, eu convido vocês a conhecerem melhor, né, a nossa ferramenta. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, convidar vocês para os próximos webinars também. Na próxima quarta vai ter outro tema também de webinar. E caso tenha interesse, né, em mais informações, falar aqui no artia.com e vai ter um chatzinho aqui no canto para falar com a pessoa. Não é um robô, então pode vir aqui dar um olá, né? Uma pessoa de verdade que vai estar aqui. Pode dar um oi aqui que a pessoa responde na hora, tá, pessoal? Em horário comercial.